Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanha aqui através do Facebook da Igreja Metodista em Vista Alegre, Deus abençoe você onde quer que você esteja. Nós estamos transmitindo a escola dominical através do Facebook, também através aqui do nosso canal do YouTube, pois nós estamos todos vivendo um período de cuidados diante da pandemia do coronavírus e todos nós estamos em casa com nossas famílias, nos resguardando, pensando no melhor para nós e para toda a sociedade. Que você continue seguindo as orientações do Ministério da Saúde, evitando sair de casa, as pessoas idosas ficando também em casa, cada um de nós fazendo a nossa parte, nós conseguiremos vencer essa guerra, esta batalha. E nesta manhã de escola dominical, eu quero compartilhar com você um tema, fazendo um paralelo com o que nós estamos vivendo nesses dias. Eu quero trazer como tema sugestivo para a nossa reflexão o pecado. O pecado como um vírus, presente na vida da humanidade. Quero começar dizendo a você que quando Deus fez o homem não conhecia o mal. O homem era sem pecado. O homem amava a Deus. Mas o homem desobedeceu a Deus, comendo do fruto da árvore da qual Deus lhe havia ordenado, dizendo: não comerás. E Deus criou o homem com liberdade de escolha, mas avisou-lhe que teria limites. Lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Primeiro texto para você abrir a tua Bíblia aí. Gênesis 2, 17. Diz assim: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Então Deus criou o homem para viver em harmonia com ele e até mesmo para que o homem pudesse ser eterno, conforme muitas pessoas, muitos estudiosos dizem. Mas a desobediência do homem a Deus quebrou esta harmonia. Adão quebrou um pacto, a aliança que Deus tinha estabelecido com ele no Jardim do Éden. E, consequentemente, a partir de Adão, a humanidade passou a experimentar as consequências do pecado, entre eles a morte espiritual e a morte física. Mas, ali mesmo, no contexto de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, olha o que Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus já estava planejando um plano de redenção da humanidade. Então nós vimos até aqui que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, ok? Mas também nós devemos levar em conta que houve o tentador. E aí eu te pergunto, será que a culpa do homem ter desobedecido a Deus foi de Satanás? Será que foi da mulher? Nós muitas vezes falamos, a culpa foi da serpente, a mulher que é culpada porque ela estava sozinha, né? A culpa foi do homem, porque deveria ter estado com a mulher, não deveria ter deixado a mulher sozinha. Então, muitos questionamentos as pessoas fazem. E você, o que você acha? Será que foi fraqueza da mulher, foi fraqueza do homem, que não conseguiram ser forte para resistir à tentação de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal? O que você acha? Bom, olhando para a Bíblia, nós vamos ler em Isaías 14, 13 a 14. Lembrando que Adão e Eva estavam sendo confrontados
com Lúcifer, o anjo de luz. A Bíblia fala em Isaías 14, 12 e 14, que, conforme diz a palavra, rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu, você que dominava as nações, foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus, reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14. O orgulho de Lúcifer o fez desejar o mesmo status que o próprio Deus. A intenção no coração dele era subir ao céu acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Em outras palavras, ele queria ter a mesma glória que Deus tinha. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele nos fez para o louvor da sua glória. E Deus, então, o baniu de sua presença, porque Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Quem nos ensina isso é o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Bom, com Adão e Eva desobedecendo a Deus, o pecado entrou no mundo. O vírus do pecado contaminou Eva e Adão. A partir do pecado, da desobediência de Adão, passamos a ser pecadores por natureza. E o apóstolo Paulo, ele vai explicar muito bem o que seria isso, pecadores por natureza. No livro de Romanos, no capítulo 5, vai lá, pega a sua Bíblia, capítulo 5 de Romanos, versículo 12 até o versículo 21. Apóstolo Paulo, muito tempo depois de Adão, já no Novo Testamento, depois do ministério de Jesus, um grande apóstolo do Senhor, apóstolo Paulo, vai dizer o seguinte em Romanos 5, 12 a 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Veja, por um homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer, o pecado contaminou o mundo através de um homem. E pelo pecado, a morte. O homem não teria conhecido a morte se não fosse o pecado ter entrado no mundo. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim. O dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Maravilhoso texto, palavra abençoada, que nos faz entender que o pecado entrou no mundo por um homem. E aí diz mais o texto: pois assim como por uma só ofensa havia o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, Cristo, veio a graça sobre todos os homens
para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Lembre que falamos pecadores por natureza, assim também pela obediência de um, Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz, muitos serão feitos justos. Ou seja, nós temos Adão, que desobedeceu, pela sua desobediência, nos tornamos pecadores, e Cristo. A Bíblia fala de segundo Adão, Cristo Jesus, que pela sua obediência incondicional, absoluta e por amor a nós, ele nos fez justos pelo seu sacrifício. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, olha que interessante, superabundou a graça. A graça de Deus será sempre maior do que o pecado. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aonde está isso? Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Então, não só o apóstolo Paulo, que vai entender que o pecado passa a ser, vamos chamar aqui, um vírus que está em nós e que precisamos dominá-lo para não ser dominado por ele. Porque esse vírus do pecado, se não for erradicado de nosso coração, de nossa alma, de nosso espírito, ele pode nos levar à morte espiritual. Davi, no Salmo 51, versículo 5, ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Logo, na mesma linha de raciocínio de apóstolo Paulo, Davi está dizendo, olha, todos nós somos pecadores. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, não tem ninguém melhor do que ninguém. A Bíblia fala que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio para os sãos. Ele não olhou sãos aqui nessa terra. Ele viu aqui que todos nós somos pecadores e que precisamos da graça salvadora de Deus, do poder do sangue de Jesus sobre nós e termos a atitude de arrependimento para que possamos alcançar o perdão e a misericórdia de Deus em nossa vida. Até uma criança, ela não precisa aprender como pecar. É tão natural, está tão presente no ser humano, que a criança chega a uma idade que ela começa a mentir. A gente fala, mas como você aprendeu a falar isso? Por que você está mentindo? Isso vem da criança, isso está lá presente nela. É a semente corruptível do pecado, é o vírus do pecado. Ou seja, se a gente não ensina nossos filhos no caminho do Senhor, se nós não educarmos segundo os princípios da Bíblia, o que vai acontecer? Essa criança, ela vai receber influências do meio, ela vai receber outros tipos de ensinamentos e que vão potencializar esses pecados dentro dela. E a tendência é se afastar de Deus e ir para outro caminho. Por isso, pai e mãe, a Bíblia fala que devemos ensinar nossos filhos o caminho que deve andar desde pequeno, para que quando for grande não se desvie, que desde pequeno eles tenham aliança com Deus, estejam num pacto com o nosso Deus. E a Bíblia diz, Romanos 3, vamos lá em Romanos 3, 10 a 12, pega a sua Bíblia aí. Romanos 3, 10 a 12, diz assim, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, olha que coisa interessante, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Aí você olha para esse texto de Romanos 3,
10, 12, você fala assim, mas pastor, eu faço algo de bom, eu não sou esse cara que não tem nada de bom, eu não sou esse cara que não faz bem para as pessoas, né? O que acontece muitas vezes é que justamente por causa do pecado, as pessoas sim até fazem coisas boas, mas por causa do pecado, elas fazem pensando em se vangloriar, pensando em ter algum benefício. Então, quando nós fazemos algo para as pessoas, nós fazemos independente de nós estarmos, né, de sermos elogiados, aplaudidos, não fazemos pensando nisso. Apóstolo Paulo, ele sempre nos dizia uma coisa interessante. Se prego o evangelho, sobre mim pesa a responsabilidade. Então, se nós fazemos obras sociais, se nós ajudamos as pessoas, os necessitados, essas são as boas obras que Deus deixou para que nós andássemos nela, para que nós praticássemos. É uma consequência da fé em Jesus. É o modo de vida, de convivência, que aquele que conhece a Jesus, ele tem, que ele pratica. Não que essas obras vão tornar essa pessoa uma pessoa, né, merecedora do céu, porque não há nenhum mérito no que eu faço relacionado à minha salvação, porque todo o mérito da salvação está em Jesus, no sacrifício de Jesus. Então, eu tenho que entender que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Mas, pastor, eu estou buscando a Deus. Amém, nós buscamos a Deus, mas se nós não cuidarmos, se nós não vigiarmos, a tendência é desviar de Deus, a tendência é fazer mal para o outro, a tendência é pecarmos contra o nosso irmão, é pecarmos contra nós mesmos, por causa do pecado. Como um vírus que afeta o nosso comportamento, o pecado é assim. Ele afeta o nosso modo de pensar. Por isso a Bíblia fala o seguinte: o que havemos de pensar? Pensar nas coisas lá do alto, se algum louvor há, se alguma virtude existe. Isso ocupe o vosso pensamento. O pecado, ele afeta no nosso relacionamento com o próximo. Quantas vezes nós brigamos com as pessoas, brigamos no trânsito, brigamos com a família, né, com o irmão em Cristo, nós não perdoamos as pessoas. Aliás, muitas vezes nós toleramos os nossos pecados, mas não toleramos o pecado dos outros. Muitas vezes nós apontamos o erro dos outros, quem já não fez isso? Mas esquece de olhar uma trave que está no teu olho. Então, o que acontece? O pecado do julgamento. Nós achamos que somos mais santos do que outros, e está errado. Todos nós somos pecadores chamados à santificação. Então, não julgue. Não julgue irmão, não julgue a igreja, não julgue pastor. A Deus pertence o julgamento. Então, o pecado ele é altamente contaminante. Uma vez você tomado pelo pecado, você vai contaminar outras pessoas. Por exemplo, pecado de murmuração. A pessoa fica murmurando pelos cantos. O que vai acontecer? Ela vai levar esse murmúrio para uma outra pessoa. E daqui a pouco vamos ter 3 pessoas murmurando, 4 pessoas murmurando, e aí vamos ter um bando de murmuradores. E isso é ruim. Então, o pecado ele é altamente contaminante. E se nós percebermos o vírus do pecado tendo força em nós, sentimos o sintoma do pecado, porque o pecado traz sintomas, querido. Por exemplo, quando você começa a não orar mais, quando você começa a não querer mais ir na igreja, quando você não tem mais prazer para ler a Bíblia, quando você não tem mais prazer de ir na igreja, quando você já começa a ter vontade de usar uma droga, quando aquela vontade de ir lá na internet buscar imagens pornográficas e tantas outras coisas começam a vir, é o sintoma do pecado. É sinal que você precisa urgentemente sujeitar-se à graça de Deus, buscar em Deus
força e principalmente o arrependimento, em primeiro lugar, né? Bom, o pecado, todos os dias, em nossas ações, ele influencia na escolha, nas atitudes. Um pai de família, ele pode receber influência do pecado no trato com os filhos, aí tratar mal os filhos, né? O relacionamento conjugal pode receber a influência do pecado quando gera o ciúme, né? Ou o desejo de traição. Um jovem, por exemplo, né? Quando é tentado a ter relação sexual antes do casamento, porque o cristão, biblicamente, a gente orienta que o jovem não deve ter relação sexual antes do casamento. Mas muito jovem não consegue segurar a onda e acaba cedendo, e aí vai, engravida a menina, e aí é dor de cabeça para o jovem, para a mãe, por aí vai. Então veja, como o pecado ele afeta em nossas decisões. Você já viu aquele crente que fica nervoso, alterado, quer sair da igreja? É o pecado. É o pecado tomando conta da pessoa. Então, como nós fazemos para controlar isso? Querida irmã, existe uma palavra: buscar a presença de Deus, o arrependimento em Deus. O que vai determinar se nós iremos fazer diferença para o bem ou para o mal, no contexto social que nós estamos, na igreja, na família, é o poder da graça de Deus em nossa vida. Quanto mais perto eu estiver de Deus, eu vou estar mais firme, forte, resistente ao pecado. Agora, preste atenção. Precisamos entender que somos pecadores. Estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a pecar. Isso é fundamental. Reconhecer a natureza pecaminosa nos mantém em alerta e vigilante. Agora, achar que somos santos o suficiente faz com que a gente se sinta mais vulneráveis. E aí a consequência é a pessoa vir a cair. Então, o nível de comunhão com Deus é que a partir daí que vamos ter certeza daquilo que agrada o nosso Deus, daquilo que faz bem para o nosso próximo, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não faz bem nem para nós, nem para o nosso próximo. O pecado, como um vírus, ele contamina. Vamos ler a Bíblia em Mateus 15, versículo 18 ao versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Poderíamos acrescentar tantas outras coisas aqui, tá? Roubo, palavras maledicentes e por aí vai. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Atenção, dentro do nosso contexto, né, que nós estamos vivendo, de prevenção ao coronavírus, a gente sabe que lavar as mãos, né, manter a higiene, nos protege contra esse vírus e outras bactérias também. Agora perceba que muitas vezes o mau hábito que nós temos, por conta desses maus hábitos que nós acostumamos a ter, tanto na postura como nós sentamos, né, como carregamos um tipo de material, um balde, por exemplo, como nós nos colocamos no serviço para realizar determinada tarefa, a posição como a gente agacha, como a gente fica para fazer um tipo de serviço, até mesmo alguns hábitos, né, maus hábitos que a gente vai adquirindo, isso vai contribuindo para trazer prejuízo para o nosso corpo, para o nosso corpo. Agora, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, querido, nós percebemos que quando nós nos convertemos a Jesus, nós, antes de convertermos a Jesus, tínhamos alguns hábitos que achávamos que era normal. Quer ver um hábito que a pessoa acha que é normal? Falar mal da vida do outro. Muitas pessoas falam mal da vida alheia, né?
cobiçar as coisas do outro, ter inveja. Então, pecados que as pessoas não achavam que era pecado, mas via como algo normal. Estavam tão acostumadas com aquilo que isso não fazia mal para ela, não se sentia ruim, né? Não se sentia mal ao ter inveja da outra pessoa. E quando a gente se converte a Jesus, veja, conversão é metanoia, é mudança de mente. Quando você muda a mente, muda a cabeça, passa a ter a mente de Cristo, o que tem que mudar também são as suas ações, suas atitudes, sua maneira de falar, evitar ficar julgando as pessoas, seu comportamento como cristão, sua conduta com as mulheres, com os rapazes. Muda sua conduta em relação à vestimenta, a maneira como você vai se vestir. Tudo isso vai mudando. Por quê? Porque Paulo diz, Romanos 12, há uma transformação da tua mente, produzida pelo Espírito Santo. E essa transformação, ela tem que começar a ser vista na sua atitude, no seu comportamento, no seu caráter, nas suas decisões, nas suas escolhas, no seu relacionamento. Se isso não está acontecendo, é porque o pecado está bloqueando. Então, precisa haver o quê? Um arrependimento. Tem que haver um arrependimento. Eu quero só abrir um parênteses. Olha como a gente, às vezes, peca muito. Sem perceber, espirramos. Né? A gente está falando muito de espirrar, tossir. Mas eu quero usar a expressão. Espirramos na vida dos outros tantas palavras que magoam as pessoas. Né? A gente nem dá conta disso. É tão inconsciente que quando você vê, feriu o coração de uma pessoa, deixou alguém entristecido, gerou um conflito, contribuiu com uma divisão, porque é tanto espirro que você dá, mas de onde vem esse espirro? Vem de dentro, vem do coração. Teu coração está contaminado e você quer contaminar outra pessoa também. Por isso tem que erradicar esse vírus maldito chamado pecado. Aliás, o pecado, ele tem matado milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. E desde Adão, olha quantas eras passaram. Quantas vidas morreram por causa do pecado. Por causa do pecado. Nações inteiras foram extintas. Judá e Israel foram parar no exílio babilônico por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, é necessário que nós possamos também tomar medidas protetivas com relação ao vírus do pecado. Evitar pecar contra o irmão, pecar contra você mesmo, é procurar ter hábitos santos. Pastor, hábitos santos. Pensamento bom, sentimento bom no coração. Pastor, isso é possível? Temos que buscar isso. Porque eu entendo a vida cristã, meu querido, minha querida irmã, todo dia a gente procura melhorar alguma coisa em nossa vida, correto? A gente não tem que melhorar só a nossa casa, a aparência, o cabelo, não, a gente tem que melhorar também, né, a nossa vida como pessoa, enquanto pessoa. Hoje eu ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com Deus, em primeiro lugar, comigo, com a família, com o trabalho, com as pessoas, com os irmãos em Cristo. Esse é o processo da santificação. E na metodista, a doutrina metodista tem como ápice a perfeição cristã, que é a perfeição e amor. É você buscar cada dia mais ser perfeito. Pastor, mas é difícil ser perfeito. O Senhor está falando que eu sou um pecador, eu sou falho. Querido, mas nós temos que buscar a perfeição. Justamente por causa do pecado, por eu ser pecador, que eu tenho que buscar algo perfeito na minha vida. Então, a condição de ser pecador me faz buscar algo melhor para não viver no pecado. E o arrependimento é o caminho para a cura do pecado. É o caminho que nos leva até a vacina, que eu vou falar daqui a pouco. Então, Salmo 32. Salmos 32, versículo 3 a 5. Você já deve conhecer esse texto. É a confissão de Davi, uma das confissões de Davi. Diz assim: enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha só, todo dia ele gemia. Como o pecado ele adoece, querido, tá vendo? Como o pecado é um vírus que gera dor, todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí, o que ele entendeu? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, e falando consigo mesmo, ao invés de ficar aqui caído, para baixo, entristecido, desanimado, com todas as pessoas, ninguém fez nada para mim, eu tô triste com as pessoas, o que eles fizeram para mim? Porque tem coisa que é da cabeça da pessoa mesmo, né? Então disse eu, olha o que Davi fala, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então ele fala, minha transgressão, o que eu fiz, o que eu cometi. Porque às vezes nós ficamos muito no outro, o que o outro fez para mim, o que o outro falou para mim, não o que eu fiz. Então é apontar o dedo para você, o que é que eu fiz? As minhas transgressões. Davi disse, confessarei a minha transgressão. Ninguém precisa falar. Eu tenho que reconhecer quais são as minhas transgressões. E tu, olha o que Davi diz, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lindo esse salmo, né? Então pega para você. É um salmo que fala de arrependimento. Pega aí para você esse texto. Salmo 32, 3-5. Grifa aí. Agora, reconhecer o pecado e confessar diante de Deus e, pelo amor de Jesus Cristo, não mais praticá-lo. Você abandonou, mentia, não mente mais. Roubar, não rouba mais. Era trapaceiro, dava calote nas pessoas, nos negócios, tinha os compromissos, não honrava os compromissos. Às vezes não é nem por falta de dinheiro, é por mau caráter. Tem gente assim. Então, assim, não faz mais isso. Né? Jovem, né, que dava em cima das mulheres casadas, né, homem casado, dando em cima de mulher casada, coisa feia. Não faça mais isso. Então, o que é pecado é para ficar no esquecimento. Se Deus não lembra, joga no mar do esquecimento o nosso pecado, por que nós vamos ficar insistindo em pecar? Se ele esqueceu, olha como Deus deve ficar triste. Você vai lá, confessa o teu pecado a Deus, e Deus perdoa, e aí de repente você está naquele mesmo pecado. Aí você vai lá, 1 João fala, se confessar a Deus os meus pecados, ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. Tudo bem. Aí no outro dia, na outra semana, você está bem, bacana, e quando vai, você cai no mesmo pecado. E a terceira no mesmo pecado. O que está faltando? Vai chegar uma hora que Deus vai perguntar, o que está faltando, meu filho? Porque eu estou te perdoando, e você continua no erro. Alguma coisa está errada com essa pessoa. O que está errado? Está faltando um verdadeiro arrependimento, um quebrantamento, coração quebrantado. Porque uma das essências do pecado é a desobediência a Deus e a sua palavra. E também a insistência em não acreditar, né, no perdão de Deus para a sua vida. Precisamos dar nome ao pecado na hora da confissão. Deus, é o pecado de glutonaria, comer demais. É o pecado, Senhor, da maledicência. Tem crente que fala palavrão, né? Tá lá na hora lá do aperto, da dificuldade, lança aquele palavrão, né? Manda todo mundo para aquele lugar. Pecado. Eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, está errado. Se nós nos convertemos a Cristo, é para sermos nova criatura. E nova criatura não combina com velhos hábitos. Não pode viver o novo de Deus com a cabeça do velho homem. Então tem que ser um homem com a cabeça renovada para ter atitudes santas, que honra a Deus, conforme nós aprendemos, né, no estudo, atitude digna, né, do Evangelho de Cristo. Pastor, então qual é a vacina para o pecado, o vírus do pecado? Você sabe muito bem. Se eu te perguntar qual é a vacina para o vírus do pecado, o que você me responde aí? Sangue de Jesus.
Acho que eu ouvi alguém falando sangue de Jesus. Correto. Nas ciências biológicas, nas ciências médicas e biológicas, a gente observando bem algumas pesquisas, muitas vacinas são desenvolvidas para enfraquecer vírus, né? Quando uma pessoa está doente por um vírus, essa doença, essa contaminação, ela vai aos poucos, né, multiplicando o vírus dentro da pessoa, e alguns vírus que normalmente se multiplicaria velozmente por causa desta vacina que foi colocada ali, essa vacina quebra o ciclo de reprodução daquele vírus. E aí a gente vê que o vírus ele fica enfraquecido, né? Ele não tem poder, não tem força na vida daquela pessoa. O exemplo aí é a vacina contra a catapora, né? Muitas pessoas já tomaram a vacina contra a catapora. Outras vacinas são criadas para matar o vírus, e a gente espera que esse vírus, né, coronavírus, a gente tenha uma vacina que definitivamente possa matar esse vírus. E aí a gente olha para a experiência nossa cristã. Jesus Cristo, o que ele fez? Ele derramou o seu sangue em favor de nós. Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue. Foi pelo sangue de Jesus que nós aqui alcançamos o perdão de nosso pecado. Então, o sangue de Jesus é a vacina contra o pecado. Ele é o remédio para este vírus que mata a alma, que mata o espírito, que destrói famílias, que destrói relacionamentos, que leva o ser humano a se afastar de Deus. Vamos ler a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 19. Pega aí a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 19. Olha o que diz a Bíblia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha só como a Bíblia fala. A gente tinha uma maneira de viver que era vã, vazia. Diz o texto, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo é absolutamente a coisa mais preciosa que Deus nos ofereceu para a remissão dos nossos pecados. Você pode dizer um amém aí, do outro lado? Isso, glória a Deus. Se no Antigo Testamento o sangue derramado do animal era prova de que uma vida tinha que ser entregue por outra vida, e quando aquele sangue era aspergido, a pessoa tinha o quê? A remissão do seu pecado, o que era feito pelo sacerdote. Jesus morreu no lugar de todos nós pecadores. E o sacrifício de Jesus cumpriu totalmente aquilo que a aliança do Antigo Testamento não pôde fazer, não pôde cumprir. O sangue de Jesus, de uma só vez, removeu os pecados de toda a humanidade. E esse sacrifício nunca mais precisa ser repetido. Apenas o que é necessário é de reconhecer Jesus, reconhecer o sacrifício de Jesus. Porque Mateus 26, versículo 28, nos fala que o sangue, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Portanto, sozinho nós não conseguimos vencer o pecado. Nós precisamos de Jesus. Ele morreu para vencer o pecado que estava sobre a humanidade, a condenação do pecado. O que for impossível à lei, Romanos 8,3, no que estava enferma pela carne, olha, a carne estava enferma por quê? Por causa do pecado. Isso fez Deus, olha a cura, enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, quer dizer, Jesus veio em carne pecaminosa, não que ele tenha nascido da relação de Maria e José, mas a nossa natureza terrena ele assumiu, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado.
Então, a vacina do pecado é o sangue de Jesus. Romanos 8,3 fala do processo de como foi feito essa vacina, vamos assim dizer, a solução de Deus para o pecado da humanidade está no sangue de Jesus. Romanos 8, versículo 3. E para finalizar essa sequência de alguns textos bíblicos e já indo para os nossos finalmente aqui do nosso estudo, 1 Pedro 2,24 vai dizer o seguinte: carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro, o que? Os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. 1 Pedro 2,24. Então você entende, quando eu falo que o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus foi a solução definitiva para erradicar o pecado da humanidade. O vírus que continua matando muitas pessoas, matando muitos relacionamentos, destruindo muitas vidas, levando muitas almas para o inferno, é o pecado. O vírus é o pecado. Jesus nos libertou da condenação do pecado que estava sobre nós. O que temos a fazer agora é não viver mais na prática do pecado. Claro, nós podemos pecar, estamos sujeitos a pecar, sim, mas não é por isso que devemos viver como escravos do pecado. Paulo, em Romanos 6, 11, 14, vamos ler Romanos 6, do versículo 11 ao versículo 14. Vou esperar você procurar a Bíblia. Vamos lá, Romanos, capítulo 6, isso, versículo 11 ao versículo de número 14. Diz o texto: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Olha, Jesus me salvou através do seu sacrifício. Morreu pelos meus pecados. E diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, que antes, quem reinava na tua vida era o pecado. Quem fazia você brigar com a tua mulher, quem fazia você xingar o seu filho, quem fazia você desobedecer o teu pai e tua mãe, quem fazia você brigar lá com o seu vizinho, quem fazia você roubar as coisas, quem fazia você falar mal da vida dos outros, quem fazia você ir para a pornografia, era o pecado. Era um instrumento de iniquidade, diz Romanos 6, 11, 14. Mas, agora o que acontece? Jesus te libertou, você aceitou Jesus, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros, então os nossos membros, todo o nosso ser renovado, restaurado, ressuscitado do pecado, oferecermos a Deus como instrumento de justiça. Olha que coisa linda! Para Deus nos usar. Deus te usar como instrumento de justiça. Antes você era usado como instrumento de injustiça pelo pecado. Antes o pecado usava você para fazer o mal. Agora você vai ser usado para fazer o bem. Para a glória de Deus, não para a sua glória. Porque o pecado, terminando o versículo 14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, sim da graça. Eu vou repetir. O pecado não pode ter domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei, não está debaixo da lei e sim da graça. Então, como evitar o pecado nos dominar? Reconhecendo que somos pecadores. Isaías 6,5 fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos estão vendo Deus. Isaías, quando estava no templo, ele viu-se pecador. É quando eu me achego para mais perto de Deus que reconheço os meus pecados. Quando a pessoa não chega perto de Deus, ele se acha o tal, ele se acha o dono da cocada. Mas quando se aproxima de Deus, Deus começa a falar, você não é nada, você depende de mim. Você é um vermezinho de Jacó.
E aí, outro ponto. Como nós podemos, então, vencer, vamos assim dizer a expressão, ou evitar o pecado? Prefiro evitar o pecado. Conhecendo a verdade que é a palavra de Deus. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que muitas pessoas insistem no pecado? Porque não lê a Bíblia. Porque não lê a palavra de Deus. Se não lê a Bíblia, se não lê a palavra, vai continuar pecando. Por exemplo, a Bíblia fala lá para o esposo, ama a esposa, como Cristo amou a sua igreja. O cara maltrata, o cara xinga, o cara bate, o cara ignora. Como é que ele vai amar, como é que ele vai aprender que Deus quer que ame a esposa se não lê a Bíblia? Vai continuar fazendo coisa errada. E, aliás, tem pessoas que não querem ler a Bíblia para justificar que não sabia, eu não tinha esse entendimento. A verdade é cara de pau, quer continuar pecando, mas acaba se escondendo na frase não sabia, coitado de mim. Mas com Deus isso não cola, isso não rola, né? Bom, então conhecer a verdade é a palavra. Então, para se libertar do pecado, nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Pastor, mas tem muita gente que conhece a Bíblia e peca. Tem muita gente que conhece a Bíblia e tal e está pecando. Esquece o outro, pensa em você. Ele vai dar conta de si mesmo a Deus, conforme está escrito, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Aquele que muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. Olha a Bíblia aí. Então, se preocupa com a tua vida, irmão. Preocupando com a tua vida, você está ajudando o outro também. E aí o outro ponto era o item 3. Fugindo do pecado. Como a gente faz isso? Vigiando e orando. Faz igual José. Sai batido, né? Da casa da esposa de Potifar. E sabe que o pecado a gente não tenta resistir. O pecado a gente sai correndo. A gente sabe que pode cair, porque nós somos pecadores. A carne conspira contra o espírito o tempo todo. Então, o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Então, foge do pecado. É uma situação embaraçosa, é uma situação que vai colocar em risco a sua fé. Sai correndo, afasta de lá. São amigos que vão levar você para o mau caminho. Sai dessa roda de escarnecedores. São crentes, às vezes, que está levando você a pecar contra o pastor, a pecar contra a igreja. Deixa, afasta dessas pessoas, evita isso. É bom, você não vai pecar. Até grupo de WhatsApp, né? Às vezes a pessoa está no grupo de WhatsApp, está pecando por estar no grupo de WhatsApp. Então a melhor coisa a fazer é sair do grupo de WhatsApp, aí você peca menos. Aí você para de pecar. Tendo uma vida de comunhão com Deus e a sua palavra, é outro item importante. Salmo 119, versículo 11. Vou repetir. Salmo 119, versículo 11. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem até um cântico muito conhecido que fala sobre esse versículo, né? Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você já lembrou qual música que é, né? Então, cante essa música todas as vezes que você estiver sendo provado, tentado aí na sua vida. Item 5. Tendo fé e confiança em Deus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Está em Hebreus 10, 35 e 36. Fica tranquilo, vou repetir de novo. Hebreus 10, 35 a 36. Não abandone a sua confiança em Deus. Sabe por que ela tem grande galardão? Olha que coisa maravilhosa. Mas, com efeito, tem de necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quando eu olho para Hebreus 10, 35 e 36, eu imagino muitas pessoas querendo alcançar a promessa, mas não querendo fazer a vontade de Deus. Então, é errado. Se nós queremos alcançar a promessa, primeiro temos que ter confiança em Deus. Segundo, perseverar, fazer a vontade de Deus. 3 coisas. Dá até uma pregação, né? Confiança, perseverança e a vontade de Deus traz como consequência a promessa de Deus em nossa vida. Então, se você segue confiante em Deus, perseverante no Senhor e faz a vontade de Deus, alcançará a promessa. E aí Apocalipse vai dizer assim, aquele que vencer
herdará todas essas coisas. Então a Bíblia fala do vitorioso, né? Apocalipse lida com pessoas vitoriosas que vencem o mundo. Portanto, querido, a nossa lição de hoje na escola dominical é sobre o pecado. Eu espero que você tenha aprendido um pouco com esta lição. Claro que é um assunto muito complexo, um assunto que demanda mais tempo, mas eu quero apenas deixar essa introdução para você, concluindo que o pecado, ele traz um mal para a pessoa e ele contamina as outras pessoas. Então que você possa cuidar para que o pecado não domine a sua vida. Cuidar para que o pecado não te afaste de Deus. Cuidar para que o pecado não atrapalhe a sua vida com as outras pessoas. E não deixar ser levado pelo pecado, mas que a graça de Deus seja maior, abundante, superabundante na tua vida. E que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e guarde as palavras de Deus no seu coração, porque elas te tornarão sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Um grande abraço. Domingo que vem nós vamos novamente estar aqui, trazendo aqui mais um estudo, mais uma reflexão nessa manhã de escola dominical. Um abraço em nome de Jesus. Você que está aí também em outro lugar, um abraço da Igreja Metodista em Vista Alegre. Não poderia deixar de falar isso, né? Os irmãos da Igreja Vista Alegre, a Igreja Metodista em Vista Alegre, mando um abraço para você que está online, nos ouvindo nesta hora, neste momento. Um abração para você e sua família. Fica com Deus, que Deus te proteja, nos proteja, hoje e sempre. Amém.